Existe uma empresa que controla aproximadamente 10% de todos os contêineres do planeta. E essa empresa está em diversos países. Ela opera em portos na África, na Ásia, no Oriente Médio e América. Uma empresa tão influente que milhões de produtos passam por suas instalações todos os dias. E mesmo assim, pessoas nunca ouviram falar dessa empresa. Agora imagine descobrir que essa empresa pertence a um país que é menor que muitos estados brasileiros. Um país que basicamente, há décadas atrás, era somente deserto. Sem indústria, sem tradição marítima global, sem influência internacional. Hoje, porém, esse mesmo país controla uma série de redes de portos internacionalmente e participa de algumas rotas mais importantes do planeta Terra. E o nome desse país é Emirados Árabes. E a empresa responsável pela expansão se chama DP World. Mas a pergunta é, como um lugar cheio de areia conseguiu construir um império marítimo? Para responder isso, precisamos voltar algumas décadas. Hoje, quando alguém fala de Dubai, pessoas imediatamente pensam em arranha-céus, hotéis de luxo, carros de luxo, ilhas artificiais. Mas durante uma grande parte de sua história, Dubai era completamente diferente. Era uma comunidade pequena, voltado para a pesca e comércio local. A economia dependia principalmente de pesca de pérolas. Pouca gente imaginaria que aquele lugar se tornaria uma grande potência global. Na década de 1960, Dubai estava longe de ser uma referência internacional. Mas havia um homem que enxergava algo que muitos não conseguiam ver: o Sheikh Rashid bin. Enquanto o mundo observava apenas o petróleo, ele observava a posição geográfica. Dubai estava localizada entre a Europa, África e Ásia. E isso significava uma única coisa: todos os navios passariam por lá. A pergunta era, como era transformar essa vantagem toda em riqueza? Preste bastante atenção. Em 1976, o Sheikh tomou uma decisão aparentemente muito absurda logo de início. Ele decidiu construir um enorme porto no meio do deserto. O projeto parecia extremamente irracional, porque naquela época o Dubai era muito pequena. Muitos especialistas acreditavam que aquele investimento jamais seria recuperado. Alguns engenheiros relatavam que aquele local seria engolido pela areia. Mas Sheikh tinha uma visão muito diferente. Ele acreditava que o futuro não estava apenas no petróleo, estava no comércio, estava nos navios e estava na logísticas. E assim começou a construção do porto chamado Jebel Ali, uma das obras mais extraordinárias que tem ali. Quando ficou pronto, o porto Jebel Ali se tornou um dos grandes portos artificiais do mundo. Mas isso era apenas o começo. Aqui entra a verdadeira genialidade. Muitos países constroem apenas portos, mas Dubai fez algo diferente. Ao lado de Jebel Ali, foi construída uma verdadeira zona franca. Empresas internacionais receberam incentivo para construir fábricas, centros de distribuições e operações logísticas. E o resultado foi muito impressionante. O porto deixou de ser um lugar onde os navios atracavam e ele se tornou um centro global de negócios. E isso se criou um ciclo monstruoso, com muito mais empresas, com muito mais negócios, com mais cargas, mais empresas, mais navios, mais investimento e, consequentemente, mais crescimento. Aliás, se você gosta de navios, rotas marítimas e lugares que mudou o mundo através dos oceanos, se inscreva aqui no canal, porque aqui eu solto vídeos todos os dias. Porque muitas dessas histórias que eu conto aqui no canal passam muito longe dos holofotes. E o caso de Dubai é uma das mais impressionantes. Durante anos, o canal de Jebel Ali continuou crescendo. Muito mais navios, muito mais comércios, mais containers e mais influência. Mas os líderes de Dubai perceberam algo impressionante. Se eles queriam dominar o comércio global, não bastava ter apenas um porto. E é aí que começaram a participar de vários portos. Foi assim que surgiu a DP World. A empresa nasceu com uma simples missão: expandir a influência marítima de Dubai para os outros lugares do planeta. E foi exatamente isso que ela começou a fazer. E em 2006 aconteceu um dos movimentos mais impressionantes dessa empresa. A DP World comprou a tradição companhia britânica P&O, uma gigantesca empresa com mais de 150 anos de existência. A aquisição foi bilhões de dólares. Mas o valor importante não estava no dinheiro, mas sim nos ativos. E de repente Dubai começou a controlar operações portuárias espalhadas pelo planeta. Foi um salto gigantesco. E em poucos anos a empresa de DP World deixou de ser uma empresa regional e se tornou uma potência global. A expansão continuou: África, Europa e Oriente Médio. A empresa começou a administrar terminais em diversos pontos do planeta. E hoje, equivalente, eles administram mais de 80 portos. A escala foi impressionante. Milhares de containers passam por essas instalações todos os anos. Milhares de navios utilizam a estrutura ligados, e quanto mais portos ela controla,
mais influência ela ganha. Porque portos não são apenas estrutura, elas são influência, são economia, são estratégia e poder. Aqui está a parte mais impressionante dessa história. Durante décadas, Dubai, a riqueza dela foi associada ao petróleo. Mas Dubai entendeu algo diferente. O petróleo pode acabar, mas o comércio não. Enquanto existir alimentos, máquinas, matérias-primas, navios continuam transportando esse tipo de coisa. E esses navios precisam de portos. Muitos especialistas acreditam que controlar portos estratégicos são tão importantes quanto controlar o petróleo, porque portos controlam o fluxo, controlam a circulação, controlam o acesso. Quem controla gargalos logísticos possui influência sobre cadeias inteiras de suprimentos. E Dubai percebeu isso muito antes de muita gente. Existe uma característica muito impressionante nos portos. Eles mal aparecem em redes sociais e jornais. As pessoas não pensam neles, mas tudo que você possui hoje passaram através dos portos. Celulares, alimentos, computadores, veículos, combustível, suas roupas, tudo passa por eles. Quando o porto para, o impacto se espalha rapidamente. Consumidores sentem, economistas sentem, economias inteiras. Foi exatamente isso que as pessoas perceberam quando tivemos a crise no canal de Suez. E é exatamente isso que se tornou tão precioso controlar portos. Mas Dubai não ficou comprando apenas terminais, mas investiu milhões em tecnologia. Hoje muitos processos são totalmente automatizados, como guindastes, sistemas de rastreamento, controle digital de cargas e inteligência artificial. A DP World desenvolveu soluções para integrar sistemas inteiros de logística. O objetivo é simples: fazer os produtos se moverem muito mais rápidos, com baixo custo e com maior eficiência. Enquanto muitos enxergam apenas portos como algo de embarque e desembarque, Dubai passou a enxergá-los como plataformas tecnológicas, e isso ampliou muito mais a sua vantagem. A DP World movimenta cerca de mais de 70 milhões de contêineres por ano, e está presente em mais de 40 países e emprega mais de 100 mil pessoas. E participa aproximadamente de 10% global dos containers. Tudo isso começou com uma aposta feita lá no deserto. Uma aposta que consideraram loucura, porque os países apostariam apenas no petróleo. Dubai apostou em algo muito diferente, apostou nos navios, nas rotas marítimas, nos portos e principalmente no comércio. Mas profundamente é isso. Quem controla os portos não controlam apenas navios, controla artérias onde circula a economia mundial. E foi exatamente assim que um pequeno país do meio do deserto construiu um dos impérios marítimos mais importantes do planeta.